Eu avisei que ela era especial. Se alguém tinha dúvidas, resolvido, Vitória. Foi uma maravilha de apresentação. Muito obrigado. No Obrigada, final, professor. certamente teremos muitas perguntas. A terceira e última apresentação da noite caberá ao professor Gilberto Schwartzmann, que é um ilustre confrade da Academia Nacional de Medicina. Ele é um oncologista brilhante, com uma década de especialização no exterior, e que galgou todas as posições da escala universitária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, Gilberto Schwartzmann tem uma invejável voracidade intelectual que ultrapassa e muito a aridez da ciência pura, empurrando-o para as artes, onde ele mostrou uma impressionante polivalência. Além de um escritor reconhecido com publicações que mereceram tradução para o francês e o espanhol e que justificaram o prêmio Açorianos Especial da última edição. E, além de tudo isso, ele se revelou, o ano passado, mais claramente, como um dramaturgo primoroso. Ele é um leitor compulsivo e tem contribuído nas discussões sobre a participação da medicina narrativa na formação médica em seminários promovidos pela Academia Nacional de Medicina. A nossa intenção é que ele apresente a relação de obras que considera imprescindíveis para a formação mais qualificada dessa geração médica, que precisa desenvolver a sua inteligência emocional no cotejo intransferível com a inteligência artificial. Estamos ansiosos por ouvi-lo, meu caro Gilberto. Boa noite, professor Camargo. É para mim um grande prazer participar dessa atividade, cujo título que me coube é A Literatura que te fará uma pessoa melhor. O meu problema começa aí, professor. Sinceramente, a literatura, ao meu ver, não tem esse poder. Ela não nos torna melhores ou piores do que somos. Para nos tornarmos pessoas melhores, temos de dominar nossos sentimentos, o que é uma tarefa muito difícil. Controlar a inveja, o egoísmo, a avareza, a sede de poder, a vaidade, para falar de alguns de nossos sentimentos mais íntimos, e deixar, então, aflorar a empatia, nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, a nossa generosidade e solidariedade, não é uma tarefa simples. Para nos doarmos de forma verdadeira, pensando simplesmente na felicidade, a nossa e a dos outros, é necessário muito mais do que isso. Muito mais do que leitura. É preciso realmente ser capaz de se doar de um modo honesto e verdadeiro. Esse meu pessimismo, digamos, parcial, em relação ao ser humano, tem a ver, em parte, com o que o ser humano mostra no seu dia a dia e nos grandes clássicos da literatura. A maioria das obras que nós nos deliciamos ao ler, elas não trazem um homem idealizado, elas trazem o homem no seu sentido mais profundo, mostrando quem ele realmente é na sua intimidade. E há poucos momentos de entrega na literatura, infelizmente, de doação, quando comparamos aos momentos de egoísmo, maldade, tirania e violência. O que parece é que nós aprendemos muito pouco com a experiência humana. Eu dou um exemplo. Quem imaginaria que logo após a pandemia pela Covid-19, em que morreram tantos no mundo inteiro, tantas pessoas próximas a nós e distantes, e ainda assim nós vimos a destruição praticamente de parte da Ucrânia por uma guerra inconcebível logo depois de uma pandemia ameaçadora para o ser humano. Ou seja, os seres humanos ou têm pouca memória sobre sua história ou aprendem pouco com a experiência do sofrimento. Os livros, contudo,
podem revelar a que ponto o homem pode chegar em seus sentimentos, quaisquer deles. Algumas vezes são sentimentos lindos. Há obras que mostram isso de forma muito clara. No fundo, na minha opinião, o que nós buscamos como seres humanos é atenuar a dor de nossa mortalidade, a constatação de que um dia todos nós morreremos. E, nesse sentido, a arte é uma das formas que utilizamos como lenitivo para as angústias, para a solidão e para a nossa morte esperada. Quando viajamos para a Europa e nos deparamos, por exemplo, com uma catedral gótica, quase perfeita em sua simetria, construída em geral ao longo de séculos, imponente, mirando o céu, imaginamos como a arte pode nos dar a sensação de eternidade. Não é mesmo? O Proust, talvez o maior romancista, em minha opinião, do século XX, dizia que o tempo faz apagar os nomes dos maus autores literários e das más obras. E as obras verdadeiras, as obras clássicas, elas sim ficam eternizadas e vivem muito, muito mais do que os seus próprios autores em sua vida física. Não obstante essa realidade, o que a literatura pode fazer por nós? Os bons livros podem, em princípio, nos proporcionar momentos de prazer. Há um prefácio do próprio Proust, denominado Sobre a Leitura, no qual ele descreve a importância que tiveram os livros em sua infância. Ele revela que, desde pequeno, foi um menino com muitos problemas pulmonares, e isso causava enorme preocupação em seus pais. Na escola, ele era quase sempre poupado dos exercícios físicos e faltava muito às aulas, devido às suas crises de falta de ar. Na realidade, essa doença ainda não tinha nome na sua época, mas hoje sabemos que ele era um asmático grave. Obviamente, Proust não culpava a doença por seu interesse especial pelos livros, mas o fato é que ele ficava muito tempo sozinho e foi muito estimulado a ler desde cedo por sua mãe e por sua avó. O resultado é que ele confessa que os livros eram para ele quase como uma amizade sincera. Trata-se de uma força de expressão ou uma forma literária de Proust dizer o quanto a leitura serviu para que ele se informasse sobre o mundo, que conhecesse mais profundamente a experiência humana e, eu acredito, ocupasse com a leitura a sua imensa solidão existencial, a solidão íntima de todos nós. O que os livros podem nos proporcionar, além de distração e informação, é saber mais da vida dos outros, conhecer histórias reais ou imaginárias que descrevem como as pessoas viveram ou viveriam as suas vidas, fazendo com que possamos sonhar e encontrar muitas vezes conforto ao saber que os outros sofrem das mesmas dores que nós sofremos, que o resto da humanidade tem as mesmas inseguranças, fragilidades, desejos ou ambições que nós temos. Ao vermos que os outros são como nós, e os livros fazem isso, nossa solidão parece diminuir um pouco. Os livros podem nos fazer imaginar essas vidas que não temos e até onde podemos chegar com os nossos sentimentos. Quando lemos Macbeth, por exemplo, de William Shakespeare, podemos reconhecer até que limite pode ir a nossa sede de poder. Leiam Macbeth, lembrem de mim quando conhecerem Lady Macbeth. Mas se aprendermos a controlar essa sede, ou não, após a leitura, isso é outra questão. Quando lemos Shakespeare, podemos também observar que os nossos sentimentos de ambivalência, insegurança, os nossos desejos de vingança são próprios do ser humano e iguais ao do jovem príncipe Hamlet, e que Shakespeare descreveu há quase 5 séculos atrás. E se alguém se sentir culpado por se achar cínico ou calculista de vez em quando, eu garanto a vocês que, ao ler Otelo,
do mesmo Shakespeare, vocês verão imediatamente na personagem de Iago que essas características já inspiraram muita gente e há muito tempo. Se às vezes queremos fazer justiças com as próprias mãos, intimamente, é claro, em nossos pensamentos, espero, violentamente, a machadadas, e nos sentimos por isso culpados, não há nenhuma novidade nisso. A literatura já descreve esse sentimento há muito tempo. E, nesse sentido, ninguém superará a personagem de Raskolnikov na obra Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Eu dizia que a literatura não possui esse poder mágico de nos fazer pessoas melhores, mas a leitura nos permite, sim, refletir sobre o mundo, a realidade e os nossos sentimentos. E se em nossa intimidade houver o desejo genuíno de melhorarmos como seres humanos a partir da literatura, aceitem, então, os meus cumprimentos. Em tempos como o nosso, de hoje, a leitura pode assumir um papel muito importante. Se eu perguntasse a vocês quando foi a última vez que vocês leram um livro inteiro, do começo ao fim, eu não me surpreenderia se a maioria respondesse honestamente: um livro inteiro faz tempo. As pessoas dizem que leem, mas a maioria não lê tanto assim. Eu tenho certos truques para saber quem lê um livro inteiro ou apenas uma resenha na internet. A maioria das pessoas, hoje em dia, passa os olhos, folheia algumas páginas e só. O que é uma pena, porque a leitura de um livro pode ser uma experiência maravilhosa em tempos como o nosso, em que a comunicação é baseada, sobretudo, em pequenos sinais, frases curtas e contraídas ou até siglas. O pensador italiano Antonio Gramsci nos consola, afirmando mesmo que a leitura mais superficial, até pelo iPhone nos dias de hoje, é melhor do que nada. Eu me sinto aliviado com essa afirmação de Gramsci. O iPhone faz as pessoas percorrerem muitos temas ao mesmo tempo, capturando informações muito condensadas, mas raramente analisadas de modo aprofundado. Eu acredito no papel das leituras mais longas e profundas. Deve ser porque a velhice está chegando. Ler um livro implica, em primeiro lugar, sentar-se quietinho, com privacidade, e submeter-se a um compromisso, em princípio, muito mais duradouro que o contato com o iPhone. A leitura de um romance, um livro de crônicas ou de contos, significa dedicar-se a ele por um certo tempo. 30 minutos, quem sabe, no primeiro dia, 1 hora, algumas horas no outro. E quem faz isso hoje? É muito mais fácil acessar o que nos oferece instantaneamente o iPhone e a internet. Como a leitura de um livro leva tempo e exige atenção, envolvimento, silêncio, é um compromisso que fazemos com o livro de que haverá um contato repetido, às vezes com intervalos de semanas entre uma leitura e outra, e algo muito denso e prolongado. Em resumo, ler um livro exige comprometimento. E isso hoje não é tarefa simples no dia a dia das pessoas. É por isso que muitos preferem as leituras mais instantâneas pelo iPhone, as trocas de mensagens curtas, para acompanhar as frases ditas por alguém que ele considera interessante ou, no máximo, para fazer uma leitura de um texto bem curto. Eu acho isso uma pena. Se as pessoas que viveram a pandemia pela Covid-19 tivessem a oportunidade de ler uma obra clássica como o Decameron, de Boccaccio, escrito há mais de 7 séculos, ou mesmo A Peste, de Albert Camus, escrita há meio século, veriam como o ser humano se repete e como não aproveitamos quase nada com a experiência histórica. Eu digo aproveitamos e não aprendemos, porque nós sabemos das desgraças e sofrimentos anteriores, mas algo nos faz repetir os mesmos erros de sempre.
As reações, das pessoas durante a peste negra, descrita na obra de Boccaccio, há 7 séculos, são idênticas às que observamos na população durante a Covid-19. Ao ler o Decameron, ou A Peste, o leitor descobre que havia os mesmos negacionistas, os mesmos tipos que buscavam culpados por fora, os mesmos egoístas que só pensavam neles próprios, e havia igualmente os generosos, que sempre existem e nos comovem e nos enchem de esperança. Se alguém quiser saber como era o universo de um homem da Idade Média, na primeira metade do século XIV, sobre como era, por exemplo, a Igreja Católica naquela época, leia a Divina Comédia, de Dante Alighieri, e vocês saberão tudo sobre um homem do medievo. Ah, como é linda a Divina Comédia, escrita como um longo poema, toda em tercetos. Se quiserem conhecer as andanças de um homem sonhador de meia-idade do século XVI, fascinado com os romances de cavalaria, se quiserem saber sobre a história de uma amizade linda, sobre um homem que sonhava mudar o mundo, leiam Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Se vocês quiserem saber como uma bela mulher, Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, que é roubada de seus braços por Paris, o filho de Príamo, rei de Troia, como uma bela mulher como Helena pôde provocar um dos eventos mais conhecidos da cultura grega, a Guerra de Troia, leiam a Ilíada, de Homero, e leiam em voz alta, que é muito mais fácil de entender. Se vocês quiserem saber como James Joyce revolucionou o romance moderno, criando um Ulisses seu no início do século XX, falando sobre o desespero da condição humana, despejando sentimentos e pensamentos como numa torrente interminável, leiam essa obra magnífica. E se alguém de vocês quiser saber sobre a força incontrolável do ciúme, sirvam-se das personagens de Capitolina, Bentinho e Escobar, leiam o Dom Casmurro de Machado. Se quiserem saber como viviam os pequenos delinquentes das ruas de Salvador, ao início do século XX, marginalizados e tristes pelos trapiches, leiam Capitães de Areia, de Jorge Amado. E se os nossos alunos de medicina quiserem saber um pouco mais sobre a Europa da virada para o século XX e sobre a tuberculose, leiam A Montanha Mágica, de Thomas Mann, e saibam o que se passou com a personagem de Castor quando chega naquele sanatório em Davos, na Suíça. Ou leiam a obra brasileira Florada da Serra, de Diná Silveira de Queiroz. O termo Florada da Serra tem relação com as primeiras flores vermelhas que aparecem em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, e que os doentes iam para lá, os ricos, para respirar ar puro. Essa expressão, Florada da Serra, é também uma referência ao escarro pintado de sangue dos tuberculosos. Se quiserem saber um pouco mais sobre uma pequena metrópole como Porto Alegre, nos tempos de legalização dos diplomas médicos, na primeira metade do século XX, ou os dilemas dos jovens que viam na medicina uma forma de ascensão social, ou as dores do processo de urbanização de uma cidade, a questão do aborto, as relações amorosas fora do casamento, leiam Olhai os Lírios do Campo, do nosso Érico Veríssimo. E se quiserem saber um pouco das histórias do folclore da minha região, o Rio Grande do Sul, leiam as obras de Simões Lopes Neto. E aqueles que quiserem saber de nossa alma e de como a nossa infância está sempre viva em nossos sentimentos, leiam a poesia de Bandeira, Drummond ou Mário Quintana. E se quiserem saber de onde vem a poesia moderna, leiam A Flor do Mal, de Baudelaire. A boa leitura, portanto, pode nos oferecer momentos preciosos de entretenimento, reflexão e, sobretudo, de ampliação de nossos horizontes pessoais. É como se pudéssemos viver vidas que não são as nossas. É como viajar para outros lugares, mundos ou situações que não podemos viver na vida real. Há um aspecto que eu gostaria de salientar, e com ele eu concluirei essa minha breve participação. Quando, por exemplo, o professor Camargo e eu conversamos sobre algum assunto, a conversa não passa necessariamente por nenhum controle de qualidade ou censura individual, assim espero,
porque a conversa coloquial aceita até argumentos falsos e coloquiais. Trata-se de algo instintivo, relaxado, espontâneo, com afirmações que até nós mesmos muitas vezes esquecemos ou reconsideramos logo depois. Mas com a linguagem escrita, a coisa é diferente. Quando alguém deseja expressar com profundidade os seus pensamentos, quando quer perenizá-los, as coisas adquirem outro tom. São, em geral, transferidas para a linguagem escrita. E então, tudo muda como num passe de mágica. O inglês John Ruskin, talvez o mais reconhecido crítico de arte do século XIX, dizia que o livro, salvo raras exceções, oferece o melhor de quem o escreve. Quando se escreve um livro, as frases do autor são pensadas, refletidas, lapidadas, rasuradas, modificadas. A consequência é que os livros costumam oferecer ao leitor o melhor, em princípio, de quem o escreveu. Por isso, Ruskin chamava o livro de tesouro. Em sua obra clássica, Sésamo e os Lírios, ele se aprofunda no significado da leitura. O livro, dizia Ruskin, era como o tesouro dos reis, ou os jardins das rainhas, capaz de nos proporcionar o melhor do pensamento de quem escreve. E se nós pensarmos que há livros com os pensamentos dos grandes homens da história, a sua leitura pode ser de uma riqueza imensa. Eu suponho que talvez tenha sido nesse sentido que o professor Camargo tenha pensado essa apresentação, em que alguém falasse de uma literatura que nos tornasse pessoas melhores. Se os livros são esses tesouros, em que o melhor de seus autores está, em geral, ali exposto, temos nas suas páginas verdadeiras joias. Como eu disse, a literatura não tem esse poder, infelizmente, de nos tornar, elas sozinhas, pessoas melhores, mas a decisão de nos tornarmos leitores, essa é nossa e eu recomendo aos senhores e senhoras. Ao nos tornarmos leitores, abrimos as portas para a possibilidade de grandes revelações sobre o mundo. Como mencionei ao início, a questão filosófica fundamental dos seres humanos diz respeito ao fato de sermos passageiros, sermos mortais. E vem daí o nosso fascínio pelos deuses e pelas religiões que nos dão a ilusão da imortalidade. A impossibilidade de sermos eternos é o que nos dá esse vazio existencial. Nesse sentido, a leitura nos ajuda a reconhecer que essa solidão imensa, universal, de todos e de cada um de nós, não é somente a nossa. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Há outros milhões de almas solitárias. Contudo, quando terminamos a leitura de um bom livro, temos o consolo de que há muita gente no mundo que sente, sofre e se comove como nós. Talvez seja esse o tesouro dos deuses que John Ruskin dizia serem os livros. Muito obrigado.